começar, eu trouxe para vocês alguns guias de referência. Essa aula é baseada principalmente nas últimas diretrizes que saíram sobre o tema, que foram ambas de 2015, tanto publicadas pela American Heart quanto pela Sociedade Americana. Um outro tema, artigo que eu indico é essa revisão do JAMA de 2018, que ele traz também alguns questionamentos acerca do manejo, acerca de algumas coisas que a gente já tinha em mente até então. Começando por um breve histórico, a gente não tinha nenhum conhecimento prévio até por volta de 1600, que foi quando houve a primeira descrição de endocardite esquerda, que foi na válvula aórtica. Teve um gap de 200 anos até ter a descrição do termo vegetação, a partir da válvula mitral. E o conhecimento das complicações veio mais ou menos junto, que é quando teve o primeiro reporte de embolização periférica. Além disso, não se sabia ainda a causa, a etiologia mais básica desse processo. Foi só no final do século XIX ali que pensaram que poderia ter organismos infecciosos relacionados a isso. No início do século seguinte, veio Wosley descrevendo alguns dos fenômenos periféricos também, e só cerca de 300 anos depois, com a descoberta da penicilina pelo Fleming, é que a gente teve o primeiro relato de sucesso de tratamento dessa condição. Então, definindo, se trata de uma infecção do tecido endocárdico, normalmente envolve o aparelho valvar, tanto os folhetos quanto estruturas adjacentes, mas também pode ocorrer por um dano direto no endotélio do endomiocárdio, seja por evento isquêmico, seja por dispositivos invasivos, intravenosos, implantáveis, etc. A incidência, ela vem tendo algumas mudanças. Entre 1970 e 2000, era em torno de 5 a 7 casos por 100 mil pessoas, e desde então houve um incremento nessas notificações para 15 na década passada. O diagnóstico é mais comum na proporção de 1,8 a 2 em homens, e a idade média de acometimento é em torno de 67 anos. Está relacionada normalmente a um fator predisponente, mas muitos desses pacientes não têm a descoberta em tempo hábil durante o diagnóstico e durante o acompanhamento. A prevalência de endocardite de câmaras esquerdas supera 80% dos casos em algumas séries. No caso, a direita vai ser em 10%, normalmente com curso mais benigno, e o acometimento bicameral do coração bilateral ocorre apenas em 13% dos casos. Eu trouxe aqui alguns gráficos de dados americanos publicados em 2015, que mostram a tendência de hospitalização e a tendência de aumento no número de casos, aumento no número de cirurgias de troca valvar relacionadas à endocardite infecciosa. Isso pensando numa perspectiva de país de primeiro mundo. E ele coloca como um ponto de corte o ano de 2007. Essa publicação da Sociedade Americana de Infectologia também traz para a gente que uma população particularmente vulnerável é a população jovem de usuários de drogas, que no período de 2000 a 2013 teve um aumento de casos e mostrou que para esse subgrupo o limiar é em torno de 15 a 34 anos, e normalmente são pacientes que não têm doença estrutural cardíaca conhecida, e normalmente isso leva a vegetações de válvula tricúspide e endocardite de câmaras direitas. Aqui, trazendo uma meta-análise que mostra a prevalência de endocardite em países já em situação subdesenvolvida, e a prevalência varia bastante, tanto de doenças comórbidas pré-existentes. No caso, se acentua a importância da doença reumática, principalmente ali nos países do Oriente Médio e Sudeste Asiático,
e da África. O Brasil está aqui com 40% ainda. A idade média desses pacientes tende a ser mais jovem. A prevalência de endocardite com cultura negativa, ou seja, eventualmente com estudos insuficientes e possibilidades insuficientes de diagnóstico, é muito mais elevada nesses países também. Então, das condições extracardíacas, existem comorbidades que favorecem, principalmente em imunomodulação, que é o caso da diabetes mellitus, o HIV, outros estados de imunossupressão, infecções ativas em trato geniturinário e instrumentação de trato urológico, dentário, enfim. Entre os fatores cardíacos, o que ocorre principalmente de maneira congênita são as cardiopatias cianóticas. No caso, como a população vem envelhecendo e vem mantendo sobrevida, vem aumentado o acometimento aórtico e mitral degenerativo, e isso é uma doença que vem aumentando em importância. Os pacientes com prolapso de válvula mitral sem regurgitação normalmente não têm uma incidência muito elevada em relação à população geral. Porém, quando existe regurgitação de válvula concomitante, essa combinação eleva em até 8 vezes o risco. A presença de prótese prévia e a presença de eventos prévios também é importante destacar. E como eu tinha comentado, a incidência geral, e mesmo em países em primeiro mundo, vem aumentado, às custas principalmente de infecções nosocomiais, que a gente tem mais pacientes sobrevivendo a acometimentos cardíacos, ou necessitando de catéteres de diálise de longa permanência, ou cuidados de saúde em casa, em unidades intermediárias, enfim. Também há uma importância do aumento de cirurgia de troca valvar por doença estrutural cardíaca, e os pacientes têm uma sobrevida boa, e isso aumenta a morbidade por essa doença. A gente está conseguindo diagnosticar mais com as ferramentas diagnósticas que a gente tem, e não encontrei nenhum dado específico sobre, mas as mulheres tendem a constituir carreira e a ter filhos de maneira mais tardia, e é possível que exista um vínculo com a incidência de cardiopatias congênicas. Além do que a incidência de abuso de drogas endovenosas também aumentou a incidência e também aumentou a ocorrência de áureos. Também um outro fator que contribuiu para esse achado foi que o guideline de 2007 modificou algumas recomendações em relação à profilaxia antimicrobiana de procedimentos envolvendo mucosa oral, envolvendo trato gastrointestinal e geniturinário, que não tinha impacto de desfechos duros, mas provavelmente teve algum pequeno impacto sobre a incidência geral dessas bacteremias transitórias, enfim. Mas o que eles citam dos estudos para mudar esse grau de recomendação é que a ocorrência de bacteremia em procedimentos dentários especificamente não modifica o risco de endocardite em relação às atividades básicas já a que o paciente está acostumado, como passar um fio dental, mastigar, enfim. Em relação à fisiopatologia, existem os fatores predisponentes. Os fatores predisponentes do paciente podem interagir com alguns tipos de bactérias que são mais ávidos, principalmente Staphylo aureus, ou na ausência de fatores de risco pode ser qualquer germe sem tanta predileção. Existem fatores hemodinâmicos que levam à turbulência do fluxo. Essa turbulência de fluxo pode ser lesivo ao endotélio e provocar inflamação local. A presença de dispositivos invasivos, a agregação de partículas sólidas das drogas injetáveis confeccionadas de maneira inadequada, e a evolução de doença reumática e degeneração valvar pode ser um substrato para adesão de plaqueta, de fibrina, a junção, e esse trombo formado vai
ocasionar vai expressar os fatores de adesividade das bactérias e, por fim, gerar o que a gente chama de vegetação. Trouxe aqui um estudo interessante, histórico, de 72, experimental, que foi feito em coelhos, que mostra para a gente que eles fizeram um modelo de endocardite experimental, que eles injetaram um organismo lesivo nesses pacientes, e eles foram abatidos em dias sequenciais, e pegaram a peça da válvula, fixaram com formol, e depois fizeram uma coração com alanina, principalmente para verificar a atividade metabólica. E viram que as vegetações de idade mais tardia tinham um core de atividade, principalmente localizado no centro da vegetação, e era muito mais amplo a quantidade. À medida que o tempo passava, as colônias vão se orientando mais profundamente e também vai surgindo um processo de quiescência que leva a uma menor captação desse corante. Então, essas condições de crescimento estacionário também interferem no tratamento, porque existem agentes que são ativos particularmente em componentes da parede celular. E aí, no caso, a gente vê a perda das PBPs e essas bactérias também que ficam num estado mais inativo também não são acessíveis ao sistema fagocítico. Existe também uma importância dada à densidade bacteriana no inóculo, isso é proporcional à idade da vegetação, e então a gente vai ter um efeito mais residual e pior de algumas classes antimicrobianas, como o beta-lactâmicos, glicopeptídeos e a própria daptomicina. Os aminoglicosídeos e as fluoroquinolonas atuam em mecanismos de replicação diferentes, então eles são menos afetados. Então, o MIC que você precisa para exterminar uma população bacteriana, para um teste de suscetibilidade in vitro padrão, que é em torno de 10 a 5, 5,5, 6, pode não demonstrar para a gente a realidade de um inóculo de 10 a 8, a 10 a 11 por grama de tecido, que é muitas vezes visto nas vegetações. E, nesse caso, você pode não ter uma resistência absoluta, mas uma tolerância relativa. Então, eu trouxe aqui também um estudo feito em ratos, que mostrou para germes como Treponema pari, pneumococo e Strepto, o quanto a multiplicação dos micro-organismos pode interferir na sobrevida desses indivíduos e também na dose de medicação. Aqui, crescendo em escala logarítmica, dá para a gente ver uma dose cumulativa até 200 vezes maior do que no grupo com menor inóculo. E aqui eles trazem uma escala a nível logarítmico para cada tipo de germe, e a gente viu que esse efeito do inóculo foi visto sobremaneira, principalmente no pneumococo e no estrepto beta-hemolítico. Existem outros modelos também farmacodinâmicos testados in vitro que testaram efeitos sobre o MIC de outros antibióticos, inclusive a linezolida, a vanco e a adapto, e a combinação com antimicrobianos sinérgicos. Nesse caso, os germes testados foram 2 cepas de MRSA e MSSA. A suscetibilidade foi feita a partir de um inóculo moderado e aparentemente atingiu-se essa meta e foi avaliado a atividade durante 72 horas. A gente viu que o efeito sobre o crescimento bacteriano foi limitado das medicações isoladas, que a adição de gentamicina provocou um aumento da atividade,
principalmente para o efeito bacteriostático da linezolida e da vanco, mas nem tanto para a daptomicina. Aqui também tem estudos para um germe que não é tão comum para a gente, que é o VISA, que é o Staphylo aureus, com resistência intermediária. Esses estudos também são in vitro, também utilizam os métodos de microdiluição e time to kill, e foi visto em um deles, por exemplo, que os mix podem ser 2 a 8 vezes maiores quando testado em alto inóculo. Isso visto para vanco, que são os comparadores para oritavancina, e isso gera um efeito residual muito pobre. Da mesma forma, outro estudo mostrou que para esses inóculos, doses de até 5 gramas a cada 12 horas de vanco não tiveram efeito sobre o crescimento das bactérias. Então, vamos partir para a classificação. A doença pode ocorrer de maneira aguda, com bastante toxemia, ao longo de dias, poucas semanas. Nessa forma, é mais comum ter destruição valvar, ter complicações mecânicas e o paciente sobreviver com uma infecção disseminada, eventos embólicos periféricos, e é muito comum a presença de áureos como germe culpado. Na forma subaguda, que é mais comum, a forma aguda é quase anedótico, ocorre no intervalo de semanas a meses, os pacientes quase não toxemiam, e é mais difícil ter uma infecção disseminada. E aí surge a importância dos outros grupos, como o estrépito, enterococo, os coagulases negativos e os bacilos gram-negativos. A doença pode ser nosocomial, ela é caracterizada como nosocomial quando você tem uma hospitalização recente, por mais de 48 horas, num paciente que desenvolve sintomas, ou pode ser não nosocomial, relacionado aos cuidados de saúde, em pacientes que passam por cuidados endovenosos, curativos, healthcare, hemodiálise, principalmente nos 30 dias, químio, pacientes com uma hospitalização prolongada em 90 dias, ou residentes de alojamento de longa permanência. Em relação às próteses valvárias, elas podem ocorrer em próteses biológicas. O maior risco é sobre as mecânicas, principalmente nos primeiros meses da cirurgia, até os 3 primeiros, e a queda vai ocorrendo até que nos 5 anos se iguala com a ocorrência das biológicas. Existe também uma classificação de prótese precoce, que ocorre por volta dos 2 meses ao primeiro ano, e sempre a gente deve se preocupar com o que colonizou o paciente durante a internação e com outros germes hospitalares, e as formas tardias que ocorrem após 1 ano, normalmente são adquiridas na própria comunidade. Aqui tem um estudo multicêntrico e multinacional, com quase 3.000 pacientes, mostrando que a incidência de cada organismo. E a gente vê que o áureus é muito importante, aqui na faixa dos 30% para as formas de válvula nativa não relacionadas a drogas endovenosas. Esse número explode para mais 60% com as drogas endovenosas. No caso de próteses valvares, aumenta a importância do estáfilo coagulase negativo, diminui a importância do bovis e aumenta muito a importância do enterococo. E esse mesmo estudo foi comparado também e discriminado com um estudo com menos pacientes, que foram 120 pacientes, e a gente observou uma diferença razoável para a incidência de Staphylococcus aureus, que foi razoavelmente maior nesse contexto. A gente não sabe se isso tem a ver com viés de seleção dos pacientes de UTI, ou se tem a ver com outros fatores causais relacionados à permanência no hospital. Em relação a outras tendências que a gente viu, o Staphylo aureus vem demonstrando um crescimento gradual na incidência, acompanhando as internações também. Isso também tem um ponto de corte desde 2007, e também
em relação à endocardite estafilocócica, houve uma fase de aumento com estabilização da necessidade de cirurgia de troca valvular. A bacteremia, ela tem uma fonte, normalmente, de uma porta de entrada. Essa porta de entrada pode ser a terapia intravenosa, ou dispositivos invasivos, mas, normalmente, pode ser de germes colonizantes do trato geniturinário, trato gastrointestinal e orinasofaringe. Trouxe uma tabela aqui mostrando o quanto cada grupo desses é importante nesse sentido. Então, a gente vê que na placa dental, a gente vê estreptos orais, estreptos do grupo D, a gente vê grupo A, pneumococo, enfim. O áureos pode também, como principais áreas afetadas, as narinas anteriores, a faringe, a região perianal, de importância menor, a pele e o intestino. O RASEC também é colonizante de orofaringe, enquanto que todos aqueles germes, alguns dos germes fastidiosos, como Bartonella, da doença de Whipple, Legionella, lembrar que tem reservatórios animais também. E outros germes também ocorrem de maneira ambiental. E lembrando que muitos desses germes podem levar à ocorrência de endocardite com cultura negativa, são descritos em média 6 a 10% dos casos. Eles ocorrem principalmente por dificuldade de obtenção de diagnóstico, muitas vezes por coleta inadequada de hemoculturas, por instituição precoce de antibiótico terapia antes de identificação, e por germes que normalmente não crescem nos kits convencionais. E aí é importante a gente lembrar que não adianta a gente esperar um RASEC crescer numa hemocultura, a gente tem que acionar o laboratório e falar para eles que, eventualmente, esse germe pode demorar 2, 3 semanas, às vezes mais tempo para ser testado especificamente e ter um inóculo suficiente. Aqui, só mencionando a forma como diagnostica cada um, principalmente a Bartonella e a Coxiella, são a partir de espécime histopatológico e sorologia. Em relação ao quadro clínico, como eu tinha mencionado, nos pacientes que evoluem de maneira subaguda, a febre é quase que invariavelmente presente. É importante lembrar que o paciente pode ter sopro com piora, mas é mais característico a presença de um novo sopro, que vai até em metade dos pacientes, e a gente sabe que a piora de um sopro também não entra em critério. Os pacientes ficam com sintomas constitucionais inespecíficos que levam algum tempo e podem confundir com várias condições. No momento da apresentação do diagnóstico, não é incomum a presença de fenômenos vasculares, principalmente para sistema nervoso, no caso de câmaras direitas para pulmão, e também para território esplênico. Existe uma ocorrência razoável de complicações, e entre essas complicações, a gente tem que destacar complicações que são ameaçadoras à vida, e é principalmente a insuficiência cardíaca e embolização para território de sistema nervoso central, que é razoavelmente frequente, até um terço dos pacientes possui essas complicações. O quadro agudo do paciente que se apresenta dessa forma, normalmente é com rigores, com taquicardia, sinais de CIS, alteração de marcadores inflamatórios e, nitidamente, disfunções orgânicas por um quadro que não se localiza inicialmente. Os critérios de Duke, eles foram propostos já há muito tempo, mas eles foram modificados em 2000, e a publicação original foi a partir de um comparativo patológico, em que eles tiveram, na presença de endocardite, casos definidos como definitivos em até 76% dos casos, e considerados em 100% dos casos, nenhum deles rejeitado. Então, passando por cada um aqui, o critério patológico, ele é definitivo para o diagnóstico de endocardite. É difícil obter espécime, ou é por cirurgia de troca valvar, ou infelizmente, por necrópsia. E você pode ter achados tanto microbiológicos ou ao exame histológico, e deve constar no laudo a aparência de endocardite ativa. Os critérios clínicos,
Você tem a presença de hemoculturas positivas por germes específicos, pelo menos um par intercalado, separado, seja para o Viridans, para o Streptobovis, para o Racec, para o Staphylo, ou para o enterococo adquirido na comunidade. Outro critério também é a presença persistente de germe em hemoculturas com 12 horas de intervalos, ou mais que maior ou igual a 3 em 4 amostras colhidas, também com intervalo de 1 hora entre a primeira e a última colhida. Ou um outro critério que entra como maior também é a presença de anticorpos positivos para Coxiella. O envolvimento anatômico também tem que ser constatado, normalmente é por ecocardiograma, e a descrição que normalmente vem ou é uma massa oscilante, ou é um material implantado no endocárdio que a gente não consegue identificar o que é, ou uma formação de abscesso, ou outras complicações já na apresentação, como deiscência, pseudoneurisma, fístula, e a presença de uma nova regurgitação. E como eu tinha mencionado, uma piora de um padrão ou mudança no padrão não são inclusos. Nos critérios menores, a gente tem pacientes que já são suscetíveis, condições cardíacas prévias, a presença de febre, a presença de fenômenos vasculares embólicos, infecciosos e infarto, e a presença de fenômenos imunológicos que eu vou falar de cada um adiante. E a presença de hemoculturas que não atendem a nenhum critério maior, com sorologia positiva, ou sorologia de outros germes, ou infecção por algum germe causador. Ela vai ser definitiva com 2 maiores, 1 maior e 3 menores, 5 menores, possível com 1 maior e 1 menor, ou 3 menores, e a hipótese é rejeitada quando você tem algum diagnóstico mais plausível, quando o paciente institui antibiótico e já resolve o quadro com poucos dias, até 4 dias, quando o paciente tem cirurgia indicada numa fase precoce e a autópsia não identifica lesão ativa, e o cumprimento de nenhum critério anterior. Dos fenômenos imunes, a gente tem a presença do fator reumatóide positivo, que ocorre como reação cruzada, um falso positivo. Os nódulos de Osler, que são nódulos dolorosos e sensíveis nas polpas digitais, principalmente, em região palmo-plantar e nas regiões tenares e hipotenares. As manchas de Roux, que são formações exudativas com centro pálido na retina. Muita gente confunde com fenômeno embólico, mas é um fenômeno imune. E a presença de glomerulonefrite, que é manifesta principalmente por GNDA decorrente de inflamação sistêmica. Complicações locais que devem nos chamar a atenção também é a presença de abscesso intracardíaco. Aqui na primeira figura tem uma gigantesca acometendo o aparato aórtico ali na raiz, na via de saída, e eventualmente eventos mais catastróficos, como a dessa segunda figura, com perfuração da cúspide aórtica, e levando a uma regurgitação severa, aguda, paciente muitas vezes com quadro de insuficiência cardíaca. As manifestações neurológicas, como eu tinha mencionado no quadro clínico, elas podem surgir em até 1/3 dos casos. Muitas vezes elas ocorrem de maneira subclínica e muitos pacientes podem ter algum evento sentinela que pode complicar depois. Então, eu trouxe aqui uma casuística que demonstrou que a ocorrência de eventos isquêmicos era razoavelmente comum em 55 pacientes com diagnósticos firmados pelos critérios de Duke como definitivo ou possível. Esses pacientes tiveram, de maneira bastante frequente, 1/5 das vezes, de AIT, embolia com infarto cerebral. Poucos casos, felizmente, complicaram com hemorragia. Alguns desses casos se associam com meningite, meningoencefalite, formação de abscesso cerebral, enfim. E uma tabela importante desse estudo é que muitos desses pacientes apresentam ou os episódios neurológicos como primeiro sinal, até um pouco mais de 25% das vezes, até mais ou menos
os primeiros 30 dias até desde o diagnóstico. E enquanto que, em relação à ocorrência geral também, até metade desses pacientes tem os fenômenos antes do tratamento instituído. Então, é muito importante a gente fazer screening em pacientes que a gente desconfie que sejam suscetíveis. Também tem esse estudo publicado na Critical Care em 2011, que mostrou que entre 188 pacientes admitidos com endocardite infecciosa de câmaras esquerdas na UTI, eles acompanharam esses pacientes durante 6 meses e viram fatores predisponentes de mortalidade e desfecho adverso. Em análise univariada e multivariada, além da endocardite por Staphylococcus aureus, a presença de complicações neurológicas foi o principal e o único fator clínico relacionado. Os fenômenos embólicos podem ocorrer em câmara direita também, com embolia séptica, muitas vezes com formação de cavitações, isso levando a efusões, a complicações mecânicas, eventualmente até um rompimento, fístula, enfim. Em relação aos fenômenos embólicos e vasculares, a gente também tem outros fenômenos periféricos que têm sido cada vez menos comuns, justamente porque os pacientes se apresentam precoce e a gente tem uma precisão mais rápida, como hemorragias conjuntivais, existem hemorragias ungueais em lasca, as lesões de Janeway, que são lesões que ocorrem nas polpas digitais e que são lesões purpúricas, mas ao contrário dos nódulos de Osler, não altera o relevo, é uniforme, é macio e não provocador. E lembrar também da possibilidade de um aneurisma micótico, que também é um pseudoneurisma, né? Não é um aneurisma verdadeiro, que normalmente involui e o paciente tem um remodelamento, ele pode aparecer principalmente de maneira silenciosa e não complicar e parar de evoluir na instituição do tratamento. Em relação aos exames laboratoriais, não coloquei muita coisa aqui, porque são achados inespecíficos, alterações de marcadores inflamatórios, anemia, leucocitose pode estar ou não presente, você pode ter a urina com achados de leucocitura, hematúria ou de NDA, você pode ter sorologias positivas e a hemocultura orientando para o germe causador. Em relação aos métodos complementares, a gente tem como principal o ecocardiograma, que possui na modalidade transtorácica, possui uma sensibilidade de 70% para as vegetações em válvula nativa. O principal fator limitante, além dos pacientes que já não tenham naturalmente janela boa, é que em caso de válvula protética, isso gera um artefato difícil de contornar, e isso reduz a sensibilidade para até 50%. Vai ter uma variação em relação à acurácia do método, mas chega até 40% em algumas séries. Aqui é um dos primeiros estudos que comparam a sensibilidade com a especificidade em relação ao método transesofágico, mostrando que uma diferença absoluta de 50% dos métodos. Aqui é também um outro estudo que eu achei interessante. Em primeiro lugar, ele demonstra para a gente que uma janela paraesternal, em que não é identificado um prolapso de válvula mitral, sem achados a mais, e quando foi feito o transesofágico, foi vista uma vegetação de 10 milímetros, que é bastante grande. Em relação a esse mesmo trabalho, ele não colocou tabelas, mas eles compararam 51 vegetações vistas pelos dois métodos. E aí, a partir disso, eles desenharam as curvas ROC com sensibilidade de 55% e mais acentuado para visualização de mitral. A aórtica um pouco mais difícil, em torno de 50%, e o único caso de endocardite tricuspídea que eles viram não foi visualizado pelo ecocardiograma transtorácico, apenas pelo transesofágico. E não só isso, não só a identificação da vegetação,
mas achados anatômicos que também são importantes para evidência de complicações, como prolapsos, aneurismas relacionados a folheto, perfuração, ruptura de cordoalha, presença de cabos de marca-passo e, enfim, fibroses, não foram identificados tão fácil pelo transtorácico. Tem um estudo publicado no Jornal Americano, em 2016, que demonstra uma sugestão de critérios que você pode adicionar para melhorar a acurácia do eco transtorácico, que ele fala que para você ter um valor preditivo negativo, se você cumprir esses critérios, como a anatomia normal, uma janela acústica boa ou moderada, ausência de nenhuma estenose valvar, nenhuma esclerose, nenhuma presença de regurgitação, fusão pericárdica, presença de catéteres ou dispositivos implantáveis, e isso tudo, junto com a ausência de vegetação, levaria a 97% de valor preditivo negativo. E já passando para o que a diretriz fala, o eco transesofágico, então, ele vai estar recomendado quando você tem fatores de baixa qualidade, é um método não invasivo, e ele fala para ser considerado nos casos de válvula protética e nos pacientes que têm dispositivos implantáveis. Nos casos que você não saiba se pode ter uma evolução para abscesso intracardíaco, ou nos pacientes que persistem com uma probabilidade a despeito de um exame menos invasivo negativo. Teve um estudo europeu que incluiu 384 pacientes com endocardite infecciosa, e eles acompanharam, foi um estudo prospectivo que acompanhou eles durante 6 meses, se eu não me engano, acerca da presença de fatores para embolia e complicações. E foi visto que a presença de Staphylococcus bovis ou aureus foram fatores independentes para o aumento de 2 a 4 vezes das chances de eventos totais, enquanto que o tamanho da vegetação, alterações de mobilidade valvar foram fatores importantes para determinar esse risco também e a necessidade de estratificação. Então, muitas vezes o eco transesofágico vai te dar uma resposta melhor em relação a isso. Aqui ele mostra a relação entre uma curva Kaplan-Meier do tamanho da vegetação. Ele colocou um corte de 15 milímetros aqui, e a sobrevida média dos doentes, dá para ver que abre bem. Então, o que é recomendado de manejo? Os pacientes que já são alto risco, considerando os critérios, a suspeição clínica, você já faz o eco transtorácico e considerar o eco transesofágico como uma forma complementar, principalmente nos casos em que não são confirmados. Os casos que são confirmados, você vai reacessar quando você tem suspeita de complicação, quando a resposta clínica é inadequada, e, eventualmente, para ver a evolução do tamanho da vegetação. Se você não tem a positivação imediata, é cômodo e adequado você pensar em outros diagnósticos, e seria, mesmo na persistência de um eco transesofágico, se você pega um paciente numa fase muito precoce, é possível que você aguarde 1, 2 semanas para repetir o exame. Em relação a outros métodos diagnósticos, a gente tem o PET, que é um exame mais limitado, poucos centros têm, que ajuda, que ele pode fazer em relação a aumentar a sensibilidade dos critérios de Duke de 70% para 97%, em muitos casos, principalmente relacionados a próteses e a dispositivos implantáveis. E ele também pode janelar o corpo inteiro, então você pode ver
eventos periféricos, embólicos de maneira precoce, inclusive infecção de loja. Nos casos do paciente que passam por cirurgia, é muito comum ocorrer falso positivo, justamente porque esse paciente vai estar realmente inflamado. E quando você institui antimicrobiano, é comum você ter um clareamento da bacteremia e a redução também da atividade leucocitária local, e isso pode reduzir a captação de glicose. Outros métodos também estão mais no campo experimental, e nenhum deles a gente tem grandes estudos mostrando a correlação com o aumento da acurácia no diagnóstico. Falando um pouco da abordagem, a gente tem que lembrar alguns pilares. Em relação à antibiótico terapia, em relação a pesar risco de complicações, verificar os pacientes que devem ser referenciados ao cirurgião cardíaco. Esses devem sempre existir uma equipe de sobreaviso no hospital. A necessidade de você manter um dispositivo de longa permanência e pensar se esse paciente pode recair, além do acompanhamento e a profilaxia. O antibiótico, a via de escolha, normalmente é endovenosa, principalmente na fase inicial, principalmente na fase em que a gente pensa em bacteremia ainda. Eles podem ser considerados por via oral quando a gente tem algumas situações específicas, mas principalmente para endocardite de câmaras direitas, em que é muito comum você ter áureos, mas é muito comum você também ter uma boa resposta clínica. É importante lembrar que, normalmente, antibióticos bacteriostáticos são ineficazes ou pouco eficazes, e tem mais recidiva, mais falha terapêutica. Alguns casos vão necessitar de terapia combinada, mas, via de regra, 90% das culturas dos pacientes positivos, a gente pode ter um perfil de sensibilidade para poder se decidir. E todos os antibióticos que possuam nível sérico devem estar na faixa. Então, na escolha de uso de glicopeptídeo ou de aminoglicosídeo, é importante que a gente tenha, sim, uma dosagem. Os pacientes normalmente ficam afebris nos primeiros 3 a 5 dias após o início do tratamento. O áureos costuma ter uma resposta mais tardia, até 7 dias. A remissão também pode demorar um tempo conforme eventos embólicos, porém, é importante a gente acompanhar clinicamente por imagem. O D0, que a gente vai determinar, vai ser a partir do primeiro dia em que a gente colheu um par de hemoculturas negativas. E como que a gente vai avaliar isso? A gente a partir do momento em que a gente iniciou o tratamento, a gente continua acompanhando a cada 48 horas ou 24 horas, até a negativação, idealmente colher 2, 3 pares. E se você tiver uma negativação das hemoculturas ou uma persistência, e mesmo assim o paciente demonstrar algum sinal de complicação, é importante repetir primeiro o eco, porque você pode estar diante de um cenário de uma complicação mecânica, de uma piora de regurgitação, que pode levar a um quadro de C, indicação cirúrgica, ou a necessidade de ver algum outro foco. O tratamento sugerido, tanto pela diretriz americana quanto pela diretriz europeia, para a maioria dos pacientes é em torno de 6 semanas, e isso é mais importante nos casos de enterococos ou de germes multiresistentes. Pode ser feito de maneira mais curta no caso de endocardite por VD, nos casos de vírida suscetível e nos casos de RASEC. Vou detalhar cada um aqui. Um estudo muito legal que eu trouxe para vocês aqui foi esse publicado no ano retrasado, no New England, que é o POET Trial, que foi um estudo prospectivo holandês de não inferioridade, que avaliou 400 pacientes com endocardite nativa, principalmente, obviamente, um acometimento mitral e aórtico. Os pacientes foram submetidos
a um protocolo de 10 dias obrigatórios de tratamento endovenoso, se os pacientes ficam bem, como é esperado, que eles já não tenham mais bacteremia, independente do germe, até para o Staphylo aureus, eles transicionavam o esquema para um, um oral combinado que era determinado pelas diretrizes, pela forma como já era habitual, assim, de verificar as culturas, estabelecer um D0, mas em média eles mantinham por mais 2 a 3 semanas regime oral e possibilitando um acompanhamento por via domiciliar. E eles avaliaram um desfecho composto envolvendo mortalidade, a incidência de cirurgias cardíacas não previstas, eventos embólicos e retorno de bacteremia pelo mesmo agente identificado inicialmente nesses primeiros 6 meses. Então, o desfecho verificado não teve diferença significativa, até na curva de Kaplan que teve um cruzamento das linhas, e durante o final do período elas se cruzam, demonstrando que eventualmente prolongar o tratamento endovenoso pode não trazer nenhum benefício adicional. E aí eles publicaram uma carta também, 2 meses depois, mostrando o follow-up desses pacientes num período mais prolongado, em torno de mais depois de 3 anos e meio do estudo, mostrando que essas curvas se abrem e que o desfecho primário se tornou mais significativo nos pacientes com terapia endovenosa, analisando para a possibilidade da gente fazer isso para a população em estudo. Em relação aos pacientes que se apresentam agudamente, infelizmente a gente muitas vezes não consegue aguardar o resultado do teste de sensibilidade, e existem esquemas variados que dependem da flora local. Normalmente é sugerido um esquema com penicilina para cobrir os estreptos, com AMP para cobrir os enterococos, e a adição de gentamicina para os pacientes com válvula nativa, e um esquema alternativo inclui a adição de vanco com genta, só que é só para pacientes alérgicos, porque ele é extremamente nefrotóxico. Nos casos que a gente suspeita de um acometimento nosocomial, aí a gente tem que pensar com certeza no áureos relacionados à válvula protética, e aí surge o papel do tratamento adjunto de aminoglicosídeo e da rifampicina. Lembrando que a rifampicina ela deve ser feita depois do período de febre, depois do período de clareamento da bacteremia, ou seja, apenas 5 dias depois do início. Os estreptos, então, a gente normalmente, para as cepas suscetíveis, que é o mais comum de a gente encontrar, a gente pode tratar com PNG ou clavulin, só que penicilina tem um esquema posológico muito inconveniente, então acaba se usando muito ceftriaxona. Esse esquema deve ser feito por 4 semanas, e o esquema preferencial para pacientes idosos que já tenham disfunção renal ou que tenham risco de toxicidade vestibular. E tem essa duração prevista. Nos mesmos pacientes com o mesmo germe, com válvula protética, até 6 semanas é considerado. Existe uma possibilidade de redução do tempo de tratamento para 2 semanas, considerando algum beta-lactâmico combinado com genta. Isso pode deixar 2 semanas de tratamento, só que só em pacientes selecionados com função renal normal, sempre acompanhando o nível sérico. Nos casos de alergia beta-lactâmico, considerar como esquema primário a vanco. Nos casos de NIC intermediário, lembrar que você pode prolongar o tempo de tratamento, e
e o uso de glicopeptídeo também no esquema combinado com caso de alergia. Aqui tem um estudo piloto mostrando que já foi visto também a possibilidade de tratamento do grupo Viridans com penicilina intramuscular. E, inicialmente, eles fizeram uma combinação com streptomicina e foram pacientes que tiveram um follow-up visto. Tinha algumas cepas com algum perfil de resistência. E esses pacientes acompanhados, um evoluiu para óbito, desses 33 e 7 necessitaram de troca valvar. Dos que necessitaram de troca valvar, nenhum evoluiu com complicações maiores. Também, lembrando que existe também a possibilidade de existirem cepas resistentes mesmo a esse esquema combinado. Já foi avaliado in vitro o sinergismo da adição de aminoglicosídeos e a gente vê que sim, que existe um maior controle de colônias quando você tem o tratamento desse grupo com a combinação de penicilina com gentamicina. Em relação ao áureos, o esquema normalmente recomendado é o que o seu antibiograma dizer, se for MSSA, Oxa, se não for, a gente considera vanco. Como tratamento alternativo, é possível ainda no MSSA utilizar outros esquemas, como Clinda, cefazolina pode ser usado também, até em casos de invasão de sistema nervoso central, mas são pacientes que não evoluam com abscessos ou com meningoencefalite e que não tenham também reações alérgicas graves a antibiótico de cadeia semelhante, como penicilina. A adapto também pode ser considerada nos casos de mesmo bacteremia por áureos, câmara direita, embolização séptica, mesmo tendo isso, desde que você não tenha uma pneumonia adjacente, a adapto também é um esquema que pode ser considerado. Eu trouxe esses estudos aqui para a gente lembrar que a vancomicina, ela tem tido, principalmente fora, um aumento de cepas resistentes, principalmente para outros focos, e na endocardite a gente tem que se preocupar com o efeito de inóculo. Então, é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente vai estar diante de pacientes com falha de tratamento relacionado ao uso de vancomicina. E nos casos de prótese valvar, lembrar da adição da rifampicina. Alguns estudos que eu trouxe para áureos com a combinação de aminoglicosídeo com o esquema usual. Tem essa coorte aqui que verificou pacientes em vários centros, 44 hospitais, com endocardite de válvula nativa, e recebiam penicilina ou vanco. Eles poderiam receber uma dose baixa inicial de gentamicina ou dapto em monoterapia. E aí, o desfecho principal era a nefrotoxicidade dos esquemas. E, como um desfecho adjuvante, eles viram também a efetividade do tratamento. Então, eles verificaram que a taxa de declínio do clearance de creatinina e desfechos nefrológicos, principalmente em pacientes com comorbidades significativas, com idade superior a 65 anos, trouxe um aumento muito grande de complicações renais para esses pacientes. Não só a combinação de antimicrobianos, o uso de gente em dose baixa, o uso de vanco, mesmo acompanhado por nível sérico, mas também um germe mais virulento e mais agressivo e mais passível de tornar essa população de ter um efeito sinérgico e antagônico. Enquanto que o esquema com a daptomicina,
quase não teve nefrotoxicidade. Um outro estudo mostrou para a gente, in vitro, a partir de uma cepa de massa, que a adição de gentamicina e rifampicina nos controles de unidades formadoras de colônia, em avaliações seriadas em 4 a 20 a cerca de um dia, não variaram o controle de maneira significativa em relação ao uso isolado da DAPTO. Então, ela, quando está indicada, ela está indicada de maneira isolada. Em relação ao enterococo, os esquemas que a gente mais vê são a combinação de AMP com ceftriaxona, é um esquema favorável para cepas suscetíveis, principalmente porque a maior parte das endocardites é causada por enterococo fecalis. E lembrando que normalmente o esquema é combinado, porque existe essa questão de ser um germe mais indolente, que já tenha alguma resistência inata ou adquirida a doses intermediárias usuais dos esquemas já vistos. E quando a gente suspeita de cepas de Féscium ou identifica cepas de Féscium, a gente normalmente vê uma resistência a todos esses esquemas e inclusive a vancomicina. Casos em que, invariavelmente, a gente pensa na adição de aminoglicosídeo. E o tratamento do enterococo é o que a gente normalmente estende para 6 semanas. E só que existem alguns artigos, alguns estudos observacionais, um deles mostrando 240 pacientes e comparando o efeito sobre resposta terapêutica da AMP com ceftriaxona, com esquemas que envolvem um beta-lactâmico e aminoglicosídeo, a gente não teve grandes benefícios, tanto em desfechos mais agressivos, como mortalidade, quanto retorno de doença, quanto evidência microbiológica persistente, às custas de uma maior incidência de lesão renal. Em relação a um outro tema controverso, pacientes com vegetações e fenômenos embólicos, por muito tempo se considerou a possibilidade de adição de terapia antitrombótica e anticoagulante. Em relação à terapia antitrombótica, não existe grande evidência de que aumente o risco desses pacientes, mas, ao mesmo tempo, ela deve ser individualizada em pacientes que já tenham indicações prévias, mantendo, e em relação aos pacientes que têm um alto Charles-Vasque para anticoagular, principalmente pacientes com válvula protética, eles têm que ser vistos individualmente, mas lembrar que existe sim um maior risco de HSA fatal, de pacientes que tenham aneurismas micóticos numa fase silente, não é incomum isso acontecer, e de ter algumas erosões com sangramento e com uma piora do desfecho desse doente. Então, o que o guideline, o que as sociedades falam, que normalmente a gente não adiciona esse tratamento, e que se o paciente utiliza alguma medicação que necessite de monitorização de nível terapêutico, o ideal é que esteja em nível terapêutico, e os pacientes que tenham condições predisponentes que não sejam de tão alto risco, considerar manter pelo menos as primeiras semanas sem. E, por fim, falando um pouco de tratamento cirúrgico, existem várias indicações, todas elas com grau de recomendação 1, nível de evidência moderado a bem pouco estudado, mas ela se resume em 3 situações, principalmente insuficiência cardíaca, a evidência de infecções persistentes e a presença de complicações maiores. Então, o que eles recomendam detalhadamente?
Os pacientes que tenham febre prolongada, que você não encontra outro foco e que você mantém o mesmo germe crescendo, pacientes que formam abscesso, que tem bloqueio atrioventricular, lesões perfurantes, penetrantes, pacientes que tenham outras complicações, com regurgitação grave, eventualmente clínica de C, esses pacientes são candidatos a ser sempre considerado a possibilidade cirúrgica. Outros casos em que vem se modificando muito o conceito de obrigatoriedade é em relação à endocardite fúngica ou para germes resistentes, principalmente em endocardite de prótese valvar. Prótese valvar a gente já vai discutir adiante, mas pacientes com bacilos gram-negativos ou VRE, em relação à presença de eventos embólicos persistentes, que continuam a ocorrer, não na apresentação inicial, no acompanhamento do paciente, e a presença de disfunção valvar grave com vegetações grandes também, além de uma infecção de prótese persistente, que também não é obrigatório. Então, partindo para o campo de controvérsias, o estáfilo, a presença de infecção por estáfilo, seja ela em válvula nativa ou protética, sempre gera bastante debate, e principalmente em válvula protética. Tem essa coorte aqui que acompanhou 168 pacientes com quadro confirmado, que foram acompanhados prospectivamente em relação à mortalidade hospitalar e mortalidade em um ano, e o impacto que tinha realizar uma troca valvar precoce nos primeiros 2 meses. Então, a gente viu que, em análise de um modelo multivariado, esses pacientes esses pacientes infectados por estafilococcus, com a presença de troca valvar, isso teve interferência razoável em condições clínicas, mas não na mortalidade hospitalar. Teve uma meta-análise também que avaliou casos de Cândida, até 900, foram triados 900 casos, e eles fecharam 105 pacientes em uma quantidade de estudos, sendo que 31 deles foram submetidos à monoterapia, 25 em terapia combinada e 107 em tratamento combinado com tratamento cirúrgico, para verificar a relação dos casos com desfechos. Esse estudo foi um estudo de 2 décadas atrás, e ele já demonstrava que a cirurgia adjuvante tinha algum efeito, mas um efeito que era difícil de determinar. E, então, não é uma questão fechada. Cruza a faixa de nulidade e as sociedades acabam apoiando o uso de um tratamento individual. Existem outros estudos mais recentes que já apontam também para um risco relativo mais próximo da igualdade, em que a própria melhora do tratamento clínico para infecção por Cândida já tem sido muitas vezes suficiente para corrigir esses casos. E sempre que a gente pensar em tratamento cirúrgico, quando a gente indica esses pacientes, quando são submetidos, muitas vezes devem aguardar algum intervalo, principalmente se o paciente teve AVC, se o paciente, às vezes 1, 2 semanas tem que aguardar por conta de fatores hemodinâmicos, e nos casos de sangramento também, a gente tem que considerar
que eventualmente até um mês não é possível a gente proceder à cirurgia, porque o paciente vai ter que anticoagular depois. E lembrar sempre do detalhe que esse paciente pode estar na vigência de uma infecção, um evento embólico disseminado, com risco de recaída, e essa recaída levar a uma infecção de prótese. Em relação à insuficiência, à endocardite de IVD, as indicações são bem mais restritas. Geralmente, quando você tem vegetações de mais de 20 milímetros de diâmetro, quando você tem uma embolia séptica intratável, e quando você tem germes resistentes que surgem ou que surgem em múltiplas culturas. Lembrar que esses pacientes normalmente não evoluem para insuficiência cardíaca, eles toleram mais uma regurgitação mais acentuada da tricúspide. E, finalizando, o prognóstico geral da endocardite, ainda temos uma taxa de mortalidade alta relacionada a evento agudo, à idade, a comorbidades, a presença de complicações locais, a presença de complicações neurológicas, a depender do agente etiológico, chegar até 40%, em algumas séries, até 40% para Staphylo aureus, e enquanto que nos casos para o VD é apenas em torno de 6%. Isso aí, gente. Obrigado, Lucas. Muito bom. Bom, gente, então tirem suas dúvidas aí com o Lucas. Agora, Bom, gente, só lembrar que endocardite já não uma coisa, uma doença muito comum, como o Lucas mostrou. Né? Para a gente no TI, ela vai ser mais incomum ainda. Mas a gente vai se deparar ali com endocardite em umas situações bastante delicadas. Né? Onde vocês lembram já de ter batido aí com doente com endocardite? Que situações? No pós-operatório, né? Perfeito. Talvez seja, pelo menos uma boa parte das vezes, a situação mais benigna, né? A não ser que alguém tenha sido operado na correria por causa da insuficiência cardíaca. VD com usuário de droga e com HIV também. As estratégias cirúrgicas para endocardite coronária direita, elas envolvem, inclusive, deixar o dente sem válvula, né? Pode ser meio complicado para a gente no pós-operatório. Mas, enfim, o que mais? Dentro com choque séptico, né, que em geral são choques grotescos, e os eventos embólicos, é basicamente o sistema nervoso central. Isso é uma coisa meio complicada para a gente. E só lembrar que o Lucas falou, né, o doente que sangrou no sistema nervoso central, frequentemente ele não vai poder ser operado de imediato. É um doente que a gente vai ter que protelar um pouco a cirurgia, boa parte das vezes. E às vezes se protelar parece fácil de falar. Né? Se o estudante, por exemplo, vem com disfunção valvar, insuficiência cardíaca e sangramento do sistema nervoso central, às vezes a gente precisa sentar todo mundo junto com o cirurgião, com o clínico, o cardiologista, né, para tomar uma decisão um pouco mais pontual. Né? Cada doente vai ser um doente. Mas acho que são as situações mais comuns da gente se deparar. Ó, só para a gente, né? Não, eu ia falar que o tema quente é em relação
a antimicrobiano, né? Perfeito. E é uma coisa que me chamou muita atenção em relação a esses estudos é em relação a muitas incertezas. A maioria desses estudos que validam a prática e que se arrastam por muitos anos. E é como tudo na infectologia, né? São estudos de cunho observacional, de cunho fisiológico, que tem você tem pouca coisa assim avaliando diretamente pacientes que complicam ou não. Muitos desses estudos eu via que até a forma de eles exporem os dados deles, eles não colocavam assim de maneira comparativa, eles só davam os dados de pacientes que eventualmente não complicaram, ou seja, indiferente ao tratamento que você instituiu, pode ser que esses pacientes não tivessem uma evolução tão maligna assim. Certo. Perfeito. E assim, só uma pergunta para o Lucas nesse sentido dos antimicrobianos, para a gente parar e pensar. São poucos, se não poucos, sem o S no final, os estudos randomizados Sim, de grande monta com tratamento antimicrobiano. E, por um acaso, o POET acho que é o maior, talvez um. talvez um. E é já no sentido para fazer menos, né? Uhum. Menos tempo venoso. E a história de a gente ficar associando antimicrobiano, eu acho que assim, a gente deve tentar seguir sempre que possível os guidelines. Mas sempre que, por exemplo, você tem um dente com disfunção renal, algo que você acha que talvez não seja de bom tom associado no glicosídeo, ou você acha que o dente vai ficar muito tempo na UTI, o hospital que você trabalha é um hospital com É. grande incidência de coma de bichos multi-R, como o nosso, né? Então, eu acho que tem que pôr isso na balança. A gente não tem evidência para ficar dando antimicrobiano. Bom, a gente, pelo menos para germes que são muito frequentes, que é o aureus e o enterococo, alguns dos PGs que eu coloquei aí consideram que houve pelo menos uma não inferioridade eventualmente esquema combinado, mas esquema combinado que envolva só beta-lactâmico, por exemplo. Então, só lembrar que os esquemas combinados, aparentemente, o que eles têm de maior impacto é diminuir o tempo de bacteremia, né? Uhum. É um desfecho os dúvidos. Uhum. Talvez, isso é tudo. É. Mas eu acho que é uma coisa para a gente ter esse racional na cabeça. Porque se em algum momento você falar, não vou dar meu glicosídeo, você pode ser acusado de estar fazendo a maior besteira do mundo. Uhum. E não associar a ceftraxona, que, poxa, por exemplo, a tratar enterococo. Não é um negócio que acho que vem que isso. Enfim, Uhum. que pode não só haver, vamos dizer assim. Sim. Tá? Mas enfim, esse é um tema. Ah, Ó, vou falar uma coisa para vocês. Tratar um doente, você acha que tem um streptovírus, né? Um streptogrupo A qualquer, com penicilina, não está errado só penicilina. Você acha que tem um dente com enterococo, usar só ampicilina, ou tratar esse dente que tem um grupo A só com ampicilina, não está errado de jeito nenhum. Aí você pode economizar a cobertura, né? Deixar essa fração para se ele complicar no medicamento. existe algum dado que são eu digo assim, extrapolar assim de mexer pelo menos na dose da medicação. Não, é só dado farmacocinética, só Uhum. dado funcional. Clínico, a gente volta só para o corpo. Porque o POET ele também ele faz, mas ele faz um esquema oral combinado, né? Mas enfim, saiu da Uhum. veia, né? Já é uma coisa, Já é uma coisa boa. já é uma coisa para o menos. Né? Bom, Amanda, Pedro, Rodrigo, alguma colocação aí? Tá bom, gente. Então, excelente, Lucas, muito bom mesmo. Tá? Acho que a gente deu uma passeada por todos os aspectos que são importantes para a gente. Só. Então, gente, bom almoço para vocês e a gente volta.